bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Quero aqui agradecer já os retornos a respeito do projeto. Você ainda que não conseguiu fazer, pesquise. Se tiver alguma dúvida, mande mensagem, mande um áudio que eu respondo. Só não deixe de ficar sem participar dessa grande festa, tá? E principalmente, né, o mais importante é que vale nota, né, meus queridos? Então vamos lá. Na última aula nós falamos sobre propriedades químicas, que são aquelas que envolvem a composição, certo? E nessas propriedades químicas tem uma propriedade específica que são as organolépticas, que são aquelas que envolvem os nossos sentidos, como textura, que envolve o tato, como cor, que envolve a visão, como brilho, que também envolve a visão, como odor, que envolve o cheiro, né? Que no caso o olfato. Depois também o sabor, que envolve o paladar. Fizemos uma questãozinha, né? E aqui tem um investir. A partir da observação dos materiais, podemos encontrar diversos níveis de observação. Dentre eles, podemos destacar os níveis macroscópicos e microscópicos. Diferencia exemplificando estas duas formas de observação, macroscópica e microscópica. Isso influencia, isso referente à matéria, né? Tem as matérias microscópicas e as microscópicas. Qual é a diferença entre uma e outra, né? No nível macroscópico, encontramos a observação voltada para o campo da visão normal do ser humano, ou seja, tudo que podemos enxergar ao nosso redor com a ajuda dos nossos olhos. Um exemplo prático desses níveis de observação seria uma pessoa sentada na extremidade de um penhasco para ver o pôr do sol, observar os pássaros voando e as árvores ao seu redor. Então, no nível macroscópico, macro, de grande, de maior, eu consigo ver, é aquilo que eu consigo observar sem usar nenhum utensílio, com a minha visão normal, certo? Já no nível microscópico, não conseguimos observar sem a ajuda de um aparelho, chamado de microscópio, pois tudo é muito pequeno, fora do nosso alcance visual. Tomando como base a exemplo anterior, suponha que na descida do penhasco, a pessoa escorrega e sofra um corte na perna. O sangue que será expelido para nossa observação apresenta como uma única substância, mas se levado ao microscópio e analisado, vai mostrar uma composição diferente da vista a olho nu. Até porque o sangue tem glóbulos brancos e tu tem glóbulos vermelhos. E a gente não consegue diferenciar olhando a olho nu, né? Só quando a gente olha no microscópio mesmo. E agora a gente vai falar sobre energia, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se eu consigo realizar qualquer atividade, deixa eu ver, não dá pra vocês verem. Vocês estão observando se a cortina está se mexendo? Não sei se dá pra vocês verem. Está se mexendo porque existe uma ação sobre ela que está fazendo ela se movimentar, porque ela não iria se movimentar se ela não tivesse uma ação agindo sobre ela. E essa ação é o que? A energia. Então, à medida em que algo se mexe por alguma ação, algo se move, isso está dizendo que ela está produzindo uma energia e também está gastando, se produz para se gastar. Nós, por exemplo, realizamos várias atividades no nosso cotidiano, desde acordar, levantar, escovar dentes, tomar café e várias atividades que têm gasto energético. Se a gente só gastar essa energia que tem no nosso corpo, uma hora a gente vai se esgotar e vai reabastecer. A nossa energia, que é a energia química, ela é reabastecida através da alimentação. Então, a alimentação é o nosso combustível, né? Energético. Que através da composição química dos alimentos é que eu vou me energizar. Mas existem vários tipos de energia. Não existe somente a energia química. Tem vários outros tipos. Então, tudo isso é para você entender
que não seria capaz, não seria possível haver nenhuma realização de trabalho. Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de atividade, de desempenhar qualquer função. Não seria possível se não houvesse energia, se não tivesse energia. Então, assim como a energia é a capacidade de realizar trabalho, trabalho só é possível de acontecer se houver energia. Porque para realizar trabalho vai ter gasto energético. E para ter energia, eu vou ter que buscar, né, fontes que vão me energizar para realizar um trabalho. Então, a energia realiza trabalho, o trabalho só acontece se tiver energia. Combinado? Entendido? Então, qualquer coisa, leia com atenção aqui o livro de vocês, certo? Mande também mensagem para mim responder. Então, aqui tem o seguinte: energia, por definição, é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, realizar uma atividade, realizar uma função. Note-se que aqui trabalho não tem o mesmo significado que possui em nosso dia a dia, como, por exemplo, fazer um trabalho na escola, ter um emprego ou lavar louça. Do ponto de vista da química e da física, o termo trabalho pode ser considerado como resultado da aplicação de algum tipo de energia sobre um corpo que provoque uma modificação ou um deslocamento desse corpo. Então, aqui, quando eu falo de trabalho, eu não estou falando de eu trabalho como professor. Então, para mim, não estou falando desse emprego, eu estou falando da realização de atividade. Eu, como professora, estou aqui gravando uma aula. Para gravar essa aula, eu estou usando minha energia. Tem várias energias envolvidas aqui. Tem uma energia luminosa, que está permitindo que ilumine o local. Tem a energia elétrica, que está fazendo com que funcione o ventilador. Tem a energia eólica, que está sendo produzida pelo ventilador e movendo alguns objetos que estão aqui perto de mim. E tem a energia sonora, que está fazendo com que vocês me ouçam por meio do aparelho de vocês, certo? Então, tem muita energia. E isso aqui só é possível porque tem realização de atividade. Entendido? A energia se manifesta na natureza das mais diversas maneiras. Praticamente todas as formas de energia podem ser transformadas em outras, ou ainda podem ser utilizadas pelas pessoas para facilitar as tarefas e propiciar maior conforto. Eis alguns tipos de energia: cinética, que envolve movimento. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo cinética, está envolvendo movimento. Energia térmica, que envolve temperatura. Aí vai vir outros tipos de energia, certo? Como aqui no caso a sonora, a luminosa, a sonora, que é proveniente de som, de ondas sonoras, a luminosa, que é proveniente da luz, e a elétrica, que é proveniente da eletricidade, ok? Mas tem outras, tem muitas outras, tem que não foi citada. Tem a química, tem a mecânica, tem a potencial elástica, tem um potencial gravitacional e potencial elástica. Tem outras que não foi citada, que eu vou trabalhar com mais calma com vocês pra gente, depois das provas, né? Então, a energia cinética manifesta-se no movimento do corpo. Quando um carro está em movimento, o que está em ação é a energia cinética, por exemplo. Mas isso também serve para atividades humanas, como dar uma volta no parque ou mesmo jogar bola na praia. Preste atenção. A energia potencial é a energia que um corpo tem sem realizar um movimento. Então, por exemplo, eu me alimentei e eu estou parada, eu não estou realizando nenhum movimento. Então, tem uma energia guardada dentro de mim. Eu tenho uma potência, porque eu estou energizada, né? Fui energizada através do meu combustível da alimentação. Então, tem uma energia dentro de mim. Um carro que está com o tanque cheio, mas ele não está funcionando, ele está parado. Ele está energizado, ele está preparado para ser energizado, ele tem energia. Por quê? Porque ele está carregado no ponto de se transformar em energia potencial, que é uma energia que vai envolver potência, o seu potencial energético está ali
guardadinho, e esse potencial energético dele, enquanto ele está parado, ao ser ligado, vai se transformar em cinética, e essa transformação, essa aceleração que vai fazer com que a energia parada do carro, quando o carro estava parado, que é cinética, que é a potencial, junto com a cinética de quando ele foi ligado, vai se transformar em uma energia mecânica, que é uma energia que vai fazer com que o carro se mova graças à função do motor desse carro. Então, observa aqui que para que um carro funcionar, nós temos dois tipos de energia somada, que é a potencial e a cinética, que vai resultar na energia mecânica. Então, a energia mecânica é potencial mais cinética. E só vai acontecer se tiver essas duas aqui envolvidas. Então, observa o seguinte, que a energia, ela sempre pode ser transformada, certo? Outro exemplo também, quando eu falo de potencial e cinética, na montanha-russa, né? Na montanha-russa eu tenho um carro que está parado, o carrinho, que está preparado para iniciar a sua atividade. A máquina já foi ligada, ele já está ali no embalo para descer. Então, enquanto ele está ali no embalo, preparado para descer, ele tem uma energia reservada nele, que é a energia potencial. Então, à medida que ele vai descendo, a energia ele vai entrando em movimento, né? Então, a energia vai sendo transformada de potencial em cinética até ele chegar no pico embaixo. Quando ele chega lá embaixo no pico, para subir, ele começa a se transformar em potencial novamente. Quando ele chega no topo, ele é potencial. E quando ele desce de novo, ele se transforma em cinética. Então, nós temos uma energia em constante transformação. Certo? Combinado? Então, a próxima energia aqui é a térmica. Manifesta-se na troca de calor entre os corpos. Um chuveiro quente ou um ferro de passar são exemplos de energia térmica em nosso cotidiano. Mas também o nosso corpo é uma máquina de produzir calor. Quando nos exercitamos, trocamos calor com o meio ambiente. Então, a energia térmica é aquela que envolve temperatura, que eu posso observar em diversas formas, né? Além do meu próprio corpo, colocando um copo de água gelada em cima da mesa, você observa que a temperatura vai sendo alterada. Então, vai tendo troca de calor daquele copo de água congelado com o meio ambiente. E essa troca só acontece por conta da energia térmica envolvida nesse sistema aí, ó, do copo com o meio ambiente. Depois tem a energia sonora. Manifesta-se de forma de ondas que percebemos com as orelhas, por meio de vibrações. Uma corda do violão, ao ser estimulada, faz as partículas do ar vibrarem e chegarem em forma de som aos nossos ouvidos. Então, por isso que vocês conseguem me ouvir nesse momento, por meio do aparelho de vocês. Isso porque o aparelho está transmitindo as ondas sonoras que estão sendo produzidas pelo meu corpo. E vocês estão absorvendo essa onda sonora por meio da orelha. Então, a capacidade que vocês têm de absorver essa onda sonora é que é a energia sonora. Então, só é possível realizar esse trabalho de escutar por conta da energia sonora. Depois tem a energia luminosa, que também se manifesta em forma de ondas, que percebemos com os olhos. A luz do sol nos permite enxergar os objetos à nossa volta. Por exemplo, quando anoitece, precisamos da luminosidade artificial das lâmpadas para manter nossas atividades. Então, a energia luminosa é aquela que vai envolver luz, independente que a luz seja artificial, como no caso de lâmpada, abajur, lanterna, como também a natural, que é o caso do sol, que é uma grande fonte de energia luminosa, né? Que é o sol. Depois tem a energia elétrica, que manifesta-se no movimento de elétrons. Em nossa residência, os fios de cobre conduzem o que chamamos de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não é nada mais nada menos que vários átomos, todos constantes, em movimento constante, um atrás do outro, que vão transmitir algo. No caso, na corrente elétrica, eles vão transmitir eletricidade, certo? Então, imagina aí que lá na corrente elétrica tem vários serizinhos minúsculos que estão trabalhando, se movimentando, para poder a gente conseguir ligar o ventilador, ligar a televisão, ligar qualquer eletrodoméstico.
Então, chamamos de corrente elétrica, que é responsável por fazer boa parte dos equipamentos que usamos diariamente funcionarem. Alguns dos exemplos são o computador, a TV, carregadores. Quanto a transformações de uma forma de energia em outra, temos inúmeros exemplos. Um deles é o caso da própria energia elétrica, que dentro da nossa casa pode ser transformada em energia luminosa, como no caso da lâmpada, térmica, no caso do ferro elétrico, e cinética, no caso do liquidificador, porque ele está realizando movimento, certo? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Vamos encerrar nossa aula sobre energia por aqui, né? Façam essa atividade aqui da página 130, simplesinha, e na próxima aula eu volto falando novamente sobre energia com vocês, tá combinado? Então fiquem com Deus, estudem e até a próxima aula.